Eu queria falar só 2 minutos sobre a situação terrível e inédita, né, que nós estamos vivendo hoje do trabalhismo brasileiro. Né? Nosso PTB foi destruído lá atrás, não deixaram o Brizola, deram para a Ivete, depois ficou na mão de um mafioso, né, que é o Roberto Jefferson, que sempre, enfim, usou a marca do PTB para roubar e apoiar todas as destruições do Estado Nacional Brasileiro e dos trabalhadores brasileiros. E a gente, depois da morte do Brizola, o PDT teve muita dificuldade de se manter vivo, e a gente viu um respiro do trabalhismo brasileiro e das bandeiras típicas do trabalhismo brasileiro com a candidatura do Ciro Gomes, né, que o Lupe foi buscar e viabilizou durante duas eleições essa candidatura, porque a coisa mais difícil para a gente é ter um partido. A gente não tem um partido. O último partido que sobrou para a gente, tinha sobrado, era o PDT. Mas, infelizmente, depois de a gente perder as eleições, todo o trabalho de 6, 7 anos que a gente fez para resgatar o trabalhismo como fio ideológico que vem desde Getúlio, atualizar o discurso trabalhista, a defesa do Estado Nacional, do desenvolvimento brasileiro, dos trabalhadores. A gente jogou isso tudo fora por cargos, né? Por carguinhos num governo que a gente sabe que é corrupto, nós sabemos que é neoliberal, nós sabemos que é internacionalista, nós sabemos que é identitário, nós sabemos que representa tudo o que nós lutamos contra. PT é a representação máxima da destruição do trabalhismo brasileiro, dos direitos do trabalhador, dos sindicatos, da estrutura sindical brasileira, a entrega do Brasil para as ONGs internacionais, da Amazônia para as ONGs internacionais. Desses últimos 30 anos de neoliberalismo no Brasil, nós saímos de 1980 termos uma renda per capita de 1/3 da renda americana, para chegar hoje, 45 anos depois, 30 dos quais sob a dominância política do PT, não o governo do PT, mas a dominância política do PT, esse projeto petucano, que exata rigorosamente o mesmo programa econômico, com a diferença que os tucanos eles privatizavam de forma mais aberta e os criminosos do PT privatizam de maneira mais obscura, como a abertura de capital que o Lula fez da Petrobras, que ele proclamou ser a maior capitalização da história do capitalismo mundial, que o nome disso é privatização. Ele privatizou a Petrobras, mas não deu esse nome, né? E os petistas aplaudem. Então. Não sei se por retardo, por cinismo. Então, infelizmente, a escolha do PDT foi se locupletar com esse governo perverso, antitrabalhador, e em troca de carguinhos de uma estrutura para distribuir, né, carguinhos e benefícios, etc. Eu tenho testemunhas, como o pastor Alexandre, e várias pessoas assinaram um documento e levaram ao Lupe pedindo para o PDT não participar do governo, e nesse documento está descrito esse desastre que aconteceu. É lógico que não na extensão do que a gente está vendo, que eu não quero entrar nessas considerações, eu vou deixar as coisas aparecerem. Mas eu acho que a gente está sob ameaça de destruição completa do PDT, de ter o nosso partido. Eu sou do PDT, eu sou do Diretório Nacional do PDT, a gente está sob ameaça de ter o nosso partido associado eternamente ao roubo do sistema de aposentadoria que nós criamos. Esse é o nível da ameaça que está pairando sobre nós agora. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu estou sabendo de muitas cenas dos próximos capítulos, mas eu não quero entrar nessas considerações, porque eu não estou aqui para isso. Eu quero que nosso partido sobreviva.
Agora, todos os que estão aí, eu acho que a gente precisa de um instrumento partidário para sobreviver, nós não temos, né? E como o companheiro Guilherme falou aí, eu acho que a gente só tem a rede para se comunicar, só que a gente tem que se lembrar, como outro companheiro falou aqui, eu estou esquecendo agora quem foi, essas redes são estruturas internacionais de controle dos países, ok? Internacionais, são estruturas norte-americanas, né? Nós temos sempre nossos algoritmos, nosso alcance é limitado, a gente é limitado às nossas bolhas, a gente é controlado, a difusão da nossa mensagem é sempre controlada. Então, mas de 4 em 4 anos a gente tem uma janela para explodir isso, uma janela de difusão, que é a campanha presidencial, onde nós podemos difundir nossas ideias em meios que não estão controlados por esses algoritmos internacionais, não estão controlados pela NSA nem pela CIA, né? Isso tem na teoria da conspiração, gente, isso é uma coisa objetiva, né? A internet criada pelo Pentágono, mainframe nos Estados Unidos, as grandes agências de inteligência, o Facebook é americano, o Twitter é americano, de um sujeito que falou há uns 5 anos atrás que we cook wherever we want, nós damos golpe em quem a gente quiser. Né? É o Musk, proprietário do X. Então, achar que a nossa mensagem vai disputar com a mensagem do PT, que é vendido internacional, que é um agente do sistema, né? que PT e PSOL recebem grande parte do partido, são assalariados de ONGs internacionais. Né? O Lula foi treinado pelo sindicalismo americano nos Estados Unidos. Né? Então, isso é uma coisa objetiva, não tem nada de... Todo mundo que conviveu com o Brizola sabe muito bem que o Brizola falava do Lula, para agora a gente ter essa gente dentro do PDT lulista, defendendo o PT e fazendo o PDT ser extinto para ficar associado a essa corja corrupta e neoliberal e internacionalista. Né? Ser destruído completamente. Como é que a gente vai pedir voto em 2026 depois do que está acontecendo agora? Em nome do PDT. Então, a gente vai precisar encarar essas coisas e reunificar chamar todo mundo, porque o PDT tem sido conduzido todos esses anos de maneira a impedir a organização do partido, de maneira a impedir a associação ao partido de lideranças que não se submetem ao aparelho que controla o PDT hoje. Isso é uma coisa completamente objetiva. Então, o Aldo veio para São Paulo, ele podia ter trazido gente do interior de São Paulo todo, um monte de gente do PCdoB e montado o PDT em São Paulo, e foi totalmente cerceado. O Neto é cerceado em São Paulo até hoje, na possibilidade de organizar. O Daciolo foi sabotado até o limite da possibilidade no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro está entregue ao PT. Né? O PDT do Rio de Janeiro está entregue ao PT. Vocês sabem do que eu estou falando? O Cid foi questionar uma posição do partido. Ele é grande liderança do Ceará. 5 deputados federais. Foi posto para fora do partido. Isso só estou falando de coisas que aconteceram nos últimos 2 anos. Isso é a história do PDT. Essa é a história do PDT. Então, se a gente precisa reorganizar o movimento brasileiro, nós temos aqui membros da família Brizola que foram expulsos do PDT de fato. Né? Nós temos o Leonel Brizola Neto, né? o Leonel Brizola, o que foi para o PSOL, depois saiu. De fato, foi expulso do PDT. Nós temos aqui nosso companheiro João, de fato, ficou sem espaço no PDT. Né? A gente não estaria... A gente tem que ter cuidado, no entanto, com projetos personalistas, que foram esses projetos personalistas que afundaram o PDT. Né? A gente precisa de um partido que não seja o aparelho dos interesses financeiros de algumas pessoas. A gente precisa ter um partido que se sacrifique para levar
a mensagem trabalhista ao povo brasileiro de 4 em 4 anos, tentando romper toda essa incrível barreira que impede nosso discurso. Uma barreira criada pelos bancos brasileiros, pela mídia brasileira, pelas redes sociais estrangeiras, pelo sistema financeiro nacional. De 4 em 4 anos a gente tem uma janela para falar diretamente com o povo brasileiro. Perder isso, essa oportunidade, é um crime contra o trabalhismo, contra a memória de Getúlio, contra a memória de João Goulart, contra a memória de Leonel Brizola e contra o povo brasileiro.